Bom dia, panteras. Bom dia, bom dia. Que o nosso dia seja extremamente abençoado, que ele seja um dia que você intencione gratidão, que você intencione somente coisas boas, para que você possa colher coisas boas. E hoje eu falei para as alunas ontem, né, que eu tava brincando quem foi a louca inventou de fazer live todo dia. Porque, gente do céu, hoje eu tô só um bagaço. Ainda assim, eu espero contribuir e servir com vocês da melhor forma. Porque de quarta-feira é dia, né, que a gente tem encontro das panteras. Bom dia. E é um dia que a gente, queira ou não queira, o dia vai até 10 horas da noite. E aí, até você desconectar a cabeça, até você conseguir relaxar, não é um dia que eu consigo dormir cedo. Então, normalmente, a quinta-feira é um dia que eu descanso mais. E eu não sei aí na sua cidade, mas aqui tá uma chuvinha, aqui tá um friozinho. Então, hoje, em especial, a minha cama, ela falava assim pra mim, não vai. Hoje nem era o meu ego, hoje era a minha cama, entendeu? Hoje a minha cama tava pedindo pra eu ficar e dormir um pouco mais. Bom dia, vão chegando. Enquanto vocês vão chegando, eu tô sentindo da gente colocar um hertz aqui pra elevar a vibração. Afinal, até eu tô cansada hoje. E existe uma tendência da gente baixar a nossa vibração. Então vamos olhar para isso. Ai, Marília, se eu pudesse eu mandaria, viu? Porque aqui em São Paulo tava precisando de chuva, eu imagino Brasília. Eu imagino. Bom, foi intenso por aí o amanhecer da pantera? Pois é. Por aqui também tem sido muito intenso esses últimos dias. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que é o que eu falei, né? Várias de vocês colocaram a caixinha e de alguma forma eu vou trazer sobre isso aqui. Vai entender o que acontece com a pessoa. E eu pretendo trazer os temas da caixinha que vocês colocaram ontem, inclusive no Hot Seat, um dos cases, né, do Hot Seat de ontem da escola. A Chay perguntou sobre a questão de propósito, que também apareceu muito na minha caixinha. E duas alunas já tinham vindo me perguntar se eu sempre tive a clareza de que eu queria o Panteras. Se sempre foi claro para mim essa intensidade que eu tenho de saber o que eu quero. Se eu sempre estive nesse lugar de certeza. E essas perguntas, elas levam a tantas respostas, que eu fiquei assim, qual exatamente é a resposta que se eu der para elas, vai contribuir com esse momento delas? E a resposta, né, que me veio no meu amanhecer da pantera foi que toda certeza nasce proporcional ao tamanho da sua fé. Faz 7 anos que eu despertei. Faz 7 anos que
eu comecei a entender, quase 8, né? Acho que já faz 8. Deixa eu ver. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 anos. A pessoa tá lenta, gente, vocês não ligam não. Faz 8 anos que eu despertei. O meu despertar, ele aconteceu em março de 2016. Foi o momento do meu chega, né? Foi o momento do eu não aguento mais essa vida. Foi o momento de eu tá cansada de seguir o que todo mundo falou que tinha que seguir. Era como se a minha alma gritasse dentro de mim, falando assim: tá tudo errado. O que você tá fazendo? E às vezes a alma tá gritando mesmo e a gente não tá ouvindo. E aí o que ela começa a fazer pra gente ouvir? Ela começa a fazer dívidas, ela começa a ser traída, ela começa a ficar doente, ela começa a perder os amigos, ela começa a perder o tesão pela vida. E aí, a gente começa a viver essas coisas e ao invés da gente se questionar por que a gente está vivendo essas coisas, a gente deixa o ego comandar e começa a encontrar justificativas. Então, quando eu falo que eu despertei, e eu falo para as minhas alunas, despertar é o caminho, foi o momento em que eu entendi que eu estava criando a minha realidade. Claro que numa profundidade infinitamente menor do que eu tenho 8 anos depois. Mas naquele momento, foi o momento que eu entendi o seguinte, ó. Eu estava sendo marionete da vida. Enquanto eu não assumisse a responsabilidade da minha vida, e entendam o seguinte, ó, não tô falando de propósito, não tô falando de missão, gente, essas coisas, elas aparecem na sua vida depois de muito tempo. Você precisa estar com muito autoconhecimento enraizado em você, com muita cura em você, para você bater no peito e falar assim, minha missão é fazer 5 milhões de milionárias. Não foi uma noite, sabe assim, não foi um dia eu acordei e recebi do Divino Espírito Santo que essa é minha missão. E foi isso que eu falei para as meninas ontem. O nosso propósito, a nossa missão precisa ser feliz. Eu entendi isso quando eu despertei. E naquele momento eu só era infeliz. Naquele momento era como se a minha essência dentro de mim falasse assim: cara, você tem potencial para mais. O que você tá fazendo na sua vida? Acorda. Era bem um acorda mesmo. E talvez você já viveu o seu acorda, ou talvez você tá vivendo o seu acorda, ou talvez está dormindo ainda. Mas tudo começou, então, a pessoa que eu sou hoje, a clareza que eu tenho hoje, a determinação que eu tenho hoje, a consistência que eu tenho hoje, os resultados que eu tenho hoje, não começaram hoje. É um tijolo, depois outro tijolo. E esse é o grande desafio quando a gente está na criança emocional. A criança emocional, ela é tão iludida, que ela acredita que ela vai levantar um prédio de 10 andares do dia para a noite. A criança emocional, ela não tem paciência. A criança emocional não tem sabedoria. A criança emocional, ela tá procurando a atenção do papai e da mamãe, reconhecimento, ela quer ser vista.
E como ela ainda, né, não tomou, como a gente fala nas constelações, ela não tomou pai e mãe, ela tem um buraco dentro dela. E eu já fui essa pessoa lá atrás. Então, tudo que a gente faz para mostrar para o outro. Tudo que a gente faz se importando com lá fora. Tudo que a gente... Não é sobre a gente, é sobre lá fora. E enquanto você estiver vivendo o mundo lá fora mais forte do que o seu mundo aqui dentro, você não vai ser próspera. Enquanto o mundo lá fora tiver mais poder sobre você do que você mesma, você não vai ser feliz. Porque você não controla o mundo lá fora. Você não controla o que as pessoas vão falar de você. Você não controla o que as pessoas vão pensar de você. Você não controla se as pessoas vão elogiar ou não o seu trabalho. Você não controla. Então, quando a nossa essência, ela começa a gritar dentro da gente e a gente não escuta que tá na hora de acordar, ela começa a fazer coisas para chamar nossa atenção. Então, a gente começa a se endividar, a gente começa a ficar doente, a gente começa a ter problema no relacionamento. É a única forma que a sua essência tem de se comunicar com alguém que tá dormindo. Alguém que tá preso na manada, né? Como diz o filme, alguém que tá preso na Matrix. E por que a sua essência, ela começa a gritar com você? Porque ela não veio aqui para passear. Ela não veio, ela não reencarnou, ela não está na Terra para pagar boleto. E enquanto você achar que a vida é só sobre fazer dinheiro para comprar coisas, para agradar pessoas que você nem gosta, você não entendeu o que é a vida. E aí a sua essência dentro de você fica puta. Porque ela fala assim, eu não acredito que você vai repetir na prova de novo. Eu tô tentando falar para você que não é esse o caminho e você tá insistindo. Por quê? Porque você está presa no seu ego. Você ainda está buscando curar suas 5 feridas emocionais. As suas feridas foram criadas na sua infância. No momento em que o óvulo da sua mãe se conectou com o espermatozoide do seu pai, quer você conheça o seu pai ou não, ele é seu pai. Aquele óvulo e aquele espermatozoide te deram o maior presente do mundo chamado vida. E no momento em que você foi concebida, você teve uma essência. Porque senão você era só uma matéria, como infelizmente às vezes acontece, que não se desenvolve e morre. Então, se naquele momento você foi concebido, você se tornou um conjunto de células que foram se multiplicando, e a sua essência, a sua alma, o seu espírito, o nome que você quiser dar, se conectou, foi por isso que você está vivo. Porque sem a essência divina, você não estaria vivo. Quantas e quantas mulheres têm o ato de concepção e abortam naturalmente? Por quê? Porque não conectou uma essência. Aquele feto, ele não trouxe a essência divina. E é por isso que ele não consegue seguir se desenvolvendo. E você ganhou uma corrida de milhões de espermatozoides. Só aqui você já devia entender que você é merecedor e que você é feliz e que você é foda. Só por isso você já devia entender.
Não precisava de mim às 8 horas da manhã ficar falando isso pra você. Aí depois que você ganhou uma corrida de um monte de outros espermatozoides, você conseguiu conectar uma essência divina àquelas células. Sua segunda maior vitória. Porque tem gente que não consegue. E depois disso, você se desenvolveu por 9 meses e você conseguiu sair da barriga da sua mãe, apesar da ferida da rejeição já estar existindo em você. E você teve coragem de vir para o mundo desconhecido, que você não sabia nada. Só que você confiou no processo. E quando você confiou no processo, aconteceu o seu parto. E sim, a forma como foi seu parto também impacta na forma como você é hoje. A forma que foi o seu parto, o movimento do seu parto, ele impacta na coragem que você tem ou não de vir para o mundo hoje. Uma criança que precisou ser tirada a fórceps é totalmente diferente de uma criança como eu que nasceu de parto normal. É diferente. Mas eu não tô falando isso para você começar a arranjar mais uma justificativa para não fazer o que tem que ser feito. Eu tô falando isso para você entender que ou você começa o seu processo de despertar, de autoconhecimento, de entender por que as coisas acontecem com você, ou você vai passar a vida inteira no lugar da vítima. A vítima do outro, a vítima do sistema, a vítima do governo, a vítima da sua mãe, a vítima do seu pai, a vítima da internet. Você vai ficar a vida inteira terceirizando as responsabilidades da sua vida. Então, quando eu falo que 2016 foi o meu acorda, foi a hora que eu cansei de ser vítima. Foi a hora que eu cansei de ser marionete da vida. Muito tempo depois, eu fui descobrir que Carl Jung falava que quando você não toma decisões conscientes, o inconsciente manda na sua vida. Mas, cara, foi muito tempo depois. O que eu tô querendo te dizer? Que a mudança, ela começa no dia que você decide começar. Ela não começa só quando você tem todas as respostas e todos os caminhos e todos os movimentos. Porque quando você só começa uma mudança, só começa a construir o seu prédio, a sua casa, quando você tiver todas as respostas, você está procurando segurança. E quem procura segurança é criança. Por quê? Porque não teve do pai e da mãe. Naquele momento ali que você nasceu, você já começou a criar outros movimentos. Você já se sentiu abandonada porque você chorava no berço e ninguém vinha te ouvir, ninguém vinha te atender. Depois você foi desfraldar e você se sentiu humilhada cada vez que escapava o xixi, o cocô da fralda e você não conseguia segurar, você se sentiu humilhada. E depois você começou na escolinha e depois você começou a ter irmãos e você começou a se comparar e se achar injustiçada. Porque o coleguinha tinha isso e você não. Porque o seu irmão recebia mais atenção da sua mãe e você menos. Até que você chega no... Eu brinco que é o ponto máximo, né? Quando você chega num lugar de entender que homens e mulheres são diferentes... E você começa a olhar o seu pai como seu primeiro amor. E aqui a gente tem um grande desafio. Porque se o pai não foi presente, você não tem esse primeiro amor. Então você tem um buraco eterno. Que se você não ressignificar, que se você não resolver... Você vai ficar procurando no dinheiro, você vai ficar procurando na comida, você vai ficar procurando nos cursos, nos trabalhos, nada é suficiente para você.
E a única forma de você entender como foi esse seu processo é agindo. Às vezes passa aqui na internet, né? A pílula azul e a pílula vermelha. Qual você escolheria? Cara, a escolha que você tem que fazer é: vou valorizar a vida que eu consegui ganhar lá dos espermatozoides ou não? É isso, é essa a sua escolha. A sua escolha diária é: vou valorizar estar viva ou não. Bom dia, Elia. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, quando vocês me perguntam, como eu comecei, como eu fiz, como eu cheguei na clareza que eu tenho, gente, eu construí uma casa. Eu fui pondo pacientemente tijolo por tijolo. Eu não tava vivendo um dia a merda e no outro dia eu tava vivendo prosperidade. Não foi assim. E se você ainda tem a ilusão de que isso vai acontecer, eu lamento. Eu lamento porque você é uma forte candidata a cair nas promessas da internet. Você é uma forte candidata a cair no colo de um monte de mentor que promete mundo e não entrega. Eu lamento porque você vai encontrar homens na sua vida que vão te iludir. Por quê? Porque você é uma iludida. Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Ontem eu falei para vocês, não é nosso destino ser pobre. Não é nosso destino viver a escassez. Só que como a gente não comanda a nossa vida, a gente fica vivendo o destino dos outros. E eu não tenho dúvida que o maior desafio do ser humano é aprender a liderar a própria vida. E é por isso que depois você chega nas empresas, você chega nos grupos de trabalho, nas comunidades, agora, né? Você vê aí o governo, eleição. Por que é tudo uma zona? Porque a pessoa não lidera nem a vida dela e quer liderar dos outros. A pessoa não sabe nem o que ela sonha. Não sabe nem o que é felicidade para ela. Mas ela quer falar o que é felicidade para os outros. Eu falo para as Panteras Negras que, gente, tem dia que o meu direct dá vontade de chorar. De gente despreparada, amadora, vindo me prospectar. Sempre a mesma falinha, né? Nossa, eu vi o seu perfil e vi que você está crescendo, que o seu engajamento é muito bom. E eu acredito que você tenha muito interesse em aumentar o seu faturamento. Quem falou para ele que o meu interesse é aumentar meu faturamento? O que ele entrou no meu Instagram e ele acha que ele sabe sobre mim? Isso é coisa de amador. Isso é coisa de gente presa na Matrix, que acha que o problema de todo mundo é dinheiro. Que acha que o problema de todo mundo é ganhar mais. Então, bom dia, Mimi. Então, é importante que a gente comece a entender que nós somos diferentes.
E que o mais importante de tudo é nós sabermos quem nós somos. O que é inegociável para você? O que você não abre mão de jeito nenhum? O que você sonha e busca todos os dias? Ai, Sol, eu também. Ela falou que quase manda pro Panteras para aprender a vender. Eu também. Não, tem uns que às vezes eu tenho paciência, eu escrevo assim: bom dia, meu querido. Quanto você já estudou de vendas? Aí teve um rapaz que me respondeu assim: por quê? Falei, porque você nem levantou minha necessidade, você tá subentendendo que o meu problema é faturamento. Ah, é porque esse é o script que mandam a gente fazer. A minha vontade, aí eu respirei fundo porque minha vontade era falar assim: você como marionete segue script. Ó, uma das coisas que eu mais pego no pé, às vezes a Tania fala assim: faz um script pra mim. Eu falo, cara, vocês têm que aprender a se relacionar. Que faz um script? Não é script. Cada pessoa tem uma energia, cada pessoa tem um movimento. Aprenda a sentir as pessoas. Aprenda a se relacionar com as pessoas. O copia e cola não funciona. Nós não somos iguais. As nossas essências não são iguais. Ó, tem live minha que conecta com 50. Tem live minha que conecta com 30. Tem live minha que conecta com 100. Nós não somos iguais. A gente precisa parar de aceitar a caixinha. A gente precisa parar de aceitar ser colocado na caixinha. Por quê? Porque quando eu deixo a caixa, a Matrix mandar em mim, eu vou ter o resultado da Matrix. Qual é o resultado da Matrix? Violência, pobreza, um monte de merda que acontece na Matrix. Eu não quero essa vida. Se eu não quero essa vida, eu não posso fazer igual. Eu não posso fazer igual a Matrix. Eu acordei na madrugada com a frase: enquanto você não tiver autoconhecimento, continuará aceitando o rótulo que os outros te dão. Total! Na realidade, eu nem falo de autoconhecimento. Para mim, enquanto as pessoas não se tornarem protagonistas, elas não valorizarem que foram elas que venceram, a essência delas, enquanto elas não aceitarem quem elas são, o universo vai continuar mandando merda. Vai continuar mandando traição, vai continuar mandando falta de dinheiro, vai continuar mandando. Por quê? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se alguém aqui sabe. Por que é importante para o universo que você seja quem você veio para ser? Quem sabe? Já digo que tenho uma mentora de negócios e digo que já faturo mais 10k porque normalmente é o que falam. Pois é. Você fazendo quase o dobro, o triplo disso, e o cara querendo te oferecer 10k ainda. E aí, por que vocês acham que é importante a gente fazer o que a essência veio para fazer? Boa, Taniê. Olá, nome do cliente, bom dia. Pois é, nem arrumar a automatização, né? É dureza. E aí? Eu tenho minha filosofia de vida, controlo o que está dentro de mim. As críticas filtro, aprendo e o inconveniente. Agradeço pela paciência que nutre e deleto. Somos livres e acolhemos o que nos falta. Mimi, você sabe que nem a crítica eu não acolho. Olha o que eu fiz na minha vida. Eu selecionei quem são as 5 pessoas que eu gostaria de ouvir. E as críticas para mim só vêm dessas 5 pessoas. Por quê? Porque as pessoas só conseguem te levar até onde elas enxergam.
E é muito perigoso você ouvir críticas de quem não tem ou não construiu a vida que você sonha. É muito perigoso. Porque essa pessoa, ela consegue ir até onde ela te mostrou que ela vive. Então, ela consegue te dar informação sobre casamento de acordo com o casamento que ela vive. Então, pensa nisso. Não sei, porque pensa o seguinte, ó, se você fica filtrando, faz mal pra você. Então, eu tenho 5 pessoas que eu escuto na minha carreira. Eu tenho 5 pessoas que eu escuto nos meus relacionamentos pessoais. E eu tenho agora, criei agora 5 pessoas em relação à saúde. O resto eu não escuto, não. E por incrível que pareça, grande parte das 5 pessoas de um acaba sendo do outro também. Porque são pessoas que vivem a vida da forma que eu acredito que a vida deve ser vivida. Então eu perguntei aqui, por que você acredita que é importante você ser você? Para exercer o plano espiritual, o que o plano espiritual quer de nós, para a nossa evolução e da Terra, para poder servir, porque somos únicos, porque o nosso propósito é evoluir e servir. E aí? Nós precisamos ser quem nós viemos para ser, para que a Terra possa evoluir. Nós assumimos esse compromisso quando decidimos sair da dimensão que estávamos para vir para cá. E no momento em que você não está fazendo o que a sua essência veio fazer, você está fora do seu caminho. E isso atrasa a evolução da Terra. Todo mundo aqui sonha com abundância e prosperidade, certo? E se eu falar para você que o mundo não vive em abundância e prosperidade porque a maioria das pessoas ainda está presa na caixinha do ego? A maioria das pessoas ainda não estão fazendo o que vieram para fazer. E se a gente não desperta essas pessoas, a gente não consegue evoluir. A gente não consegue ir para frente. Então, sim, é por isso que quando uma pessoa evolui, é por isso que quando uma pessoa faz muito dinheiro, é por isso que quando uma pessoa começa a atingir a liberdade financeira dela, ela começa a voltar para puxar. Porque senão a gente não sai do lugar. Porque, infelizmente, tem mais gente presa na Matrix do que gente desperta. E vocês, muitas vezes, ainda presos na Matrix, como aquela Sabrina estava, acham que o problema é o dinheiro. E o dinheiro, ele é resultado de quem você é. Essa frase dói, doeu em mim. O dinheiro é resultado de quem você é. Quanto mais você for você, quanto mais a sua essência e não seu ego aparecer, quanto mais você acordar, despertar, mais dinheiro você vai ter. Bom dia, Julinha. É por isso que o primeiro passo para fazer muito dinheiro é construir uma mentalidade forte. Porque só uma mentalidade forte ignora o que os outros falam. Só uma mentalidade forte consegue deixar de se importar com o julgamento dos outros. Quanto mais você consegue ser o seu eu sou, quanto mais autêntica você consegue ser,
quanto mais autêntico você consegue chegar na sua alma, quanto mais você serve para aquilo que você veio fazer aqui, mais leve você é, mais feliz você é. E quanto mais leve, mais feliz você é, mais alto você vibra na tabela de Hawkins, tabela das emoções. Quanto mais alto eu vibro na tabela das emoções, mais oportunidades, mais dinheiro, mais negócios eu atraio. Por isso que o seu grande desafio está em você. Você precisa trabalhar a sua mente. Você precisa trabalhar a sua liderança pessoal. O primeiro tijolo que você precisa é o seu. Cada dia mais gosto de um novo verbo. Panterear. Mimi, essa é nova, hein? Não conhecia esse verbo. Hoje é o marco da passagem de Bert Hellinger. E ele foi um mestre que veio para ensinar sobre reconhecer, aceitar, mudar a forma de caminhar e, acima de tudo, se render. Perfeito. Bert mudou minha vida. Então, eu gostaria que todas as vezes que você pensar que você precisa... Qual é seu propósito? Qual é sua missão? Eu gostaria que você levasse a frase que eu falei para elas ontem. A sua missão, o seu propósito é ser feliz, é ser você. Porque no momento em que você for você, no momento em que você for feliz, no momento em que você parar de se importar com o que os outros falam, você vai estar cumprindo o que você veio fazer na Terra. E é nesse momento que, conectando eu fazendo o que eu vim cumprir, você fazendo, a Bela fazendo, a Juliana fazendo, a Carol fazendo, a Ana fazendo, a nossa energia, o nosso hertz vai ficar lá em cima. E simplesmente tem coisas que não vão ter poder. Uma das coisas que durante essa caminhada, né, dessa construção, e eu até posso, se vocês quiserem, contar um pouco mais como foi esse meu processo, mas uma das maiores viradas de chave que eu tive durante esse processo de despertar foi quando eu entendi verdadeiramente a crucificação de Jesus. Veja, desde criança eu sei a história. Desde criança eu conheço a história. Mas eu só entendi no sentido de sentir. Lembra? 3 mentes? Cósmica, emocional e física. Então, a minha mente física, ela tinha essa imagem de Jesus, ela tinha a imagem, como eu tenho aqui, da Santa Ceia, ela tem a imagem da crucificação, ela tem a imagem da cruz. Tá bom. É como Mateus e a Sofia, sabe? Eles entendem que Jesus foi pregado na cruz. Eles entendem que os romanos tinham medo do poder, do que Jesus estava liderando e do que Jesus estava fazendo. Mas eu sei que eles ainda não sentem o que isso significa. E eu levei mais de 40 anos para sentir o que isso significa. Até que um dia eu estava estudando a Bíblia e veio que Jesus pediu perdão, eles não sabem o que fazem, e ele se colocou para apagar os nossos pecados.
Ele aceitou, ele falou para Maria: eu vim aqui para pagar. E nesse momento, por mais que Maria, por mais que os apóstolos, que todo mundo quisesse defendê-lo, quisesse escondê-lo, obrigada, Bela. Ele falou: a minha missão aqui é essa. Ele morreu para viver a verdade dele. E é dali que nasce a frase na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio falar pra gente como é que a gente deveria viver para chegar perto de Deus, do universo, enfim, do que você acredita. E eu não tinha entendido. E você também não. Você tá achando que é sobre dinheiro. Você tá achando que é sobre um hack na internet. Você tá achando que é sobre seu marido sentado no sofá que não levanta pra te ajudar. Não é sobre isso. É sobre você viver a imagem e semelhança dele. E quem ele foi? Verdadeiro. Quem ele foi? Servidão. Quem ele foi? Aquele que veio aqui para ser ele. Ele não veio aqui para ser o coleguinha. Ele veio ser ele. Então, enquanto a gente não honrar quem morreu para pagar os nossos pecados, a gente tá fazendo o que aqui? Conta pra mim. Já tá pago. Anota essa frase. Já tá pago. Já é permitido prosperar. Ele já pagou. Sai da Matrix. Acorda. Se tem uma palavra para a live de hoje é acorda. Então, do mesmo jeito que hoje eu falei pra mim, acorda, porque minha cama queria que eu ficasse dormindo, eu quero falar pra você, acorda. Acorda, assume a responsabilidade da sua vida, assume a responsabilidade dos seus sonhos. E logo depois que eu entendi isso, veio o que eu falo para as minhas alunas. Como é então que eu sei se eu estou no caminho certo ou não? E foi quando eu criei, eu falo para elas, o sonho é a bússola da alma. Então como que eu sei que eu estou no caminho certo? Quando eu estou no caminho dos meus sonhos. Para de viver o sonho dos outros. Para de fazer o que o outro fala que é legal. O que o outro fala que vai te deixar feliz. Você precisa saber o que te deixa feliz. Esse é seu propósito na Terra. Entenda a construção. O meu propósito é ser feliz. Para eu ser feliz, eu preciso saber os meus sonhos. Nos meus sonhos estão o caminho das minhas curas e está o caminho das respostas que eu vim buscar nesta dimensão. A sua alma precisa que você viva este caminho. É por isso que eu tenho um sonho de comprar uma casa em Orlando e talvez você tenha o sonho de comprar uma chácara no meio do mato. Não existe sonho melhor ou pior. Talvez a sua chácara custe os mesmos 2 milhões que a minha casa. Porque não é sobre dinheiro. É sobre o que eu preciso viver no caminho para comprar a casa de Orlando e o que você precisa viver no caminho para comprar a sua chácara no meio do mato. Eu quero deixar com vocês assim, ó. Não adianta você buscar o pote de ouro se você não aprender a curtir o arco-íris. Porque senão você vai chegar no pote de ouro e ele vai ser frio, sem graça
e você vai olhar para todo aquele ouro e falar: o que eu faço com isso? Mais importante do que o pote de ouro é quem você se torna no caminho para o pote de ouro. Eu espero que vocês saiam dessa live hoje despertos. E quem é uma pessoa desperta? É uma pessoa que entendeu que é sobre agradecer o processo. A pessoa desperta, ela é a pessoa que entendeu que durante a construção do grande prédio que ela sonha, ela vai vivenciar experiências. Nós somos seres espirituais vivendo experiências terrenas. Se você não curte a experiência, não tem dinheiro. O dinheiro tá na alegria. O dinheiro tá na gratidão. O dinheiro tá no aprendizado, na aceitação. Alguém colocou aceitação. Quando você pegar a tabela de Hawkins, o dinheiro, ele tá acima de 700 Hz. E acima de 700 Hz, onde mora o tubo da prosperidade e da abundância, não cabem sentimentos como vergonha, como culpa. Não cabem sentimentos como raiva, como mágoa. Não cabem. Então você vai precisar vivenciar o caminho e ir curando tudo isso. Então hoje eu vou te dar o primeiro alicerce. E eu espero que você faça o exercício para a gente fechar a live de hoje. A primeira coisa que você precisa saber responder é: eu tô falando, Jaque, como curar, por onde começa? A primeira coisa que você precisa saber responder é: quais são as 5 coisas inegociáveis para você? Quais são as 5 coisas mais importantes da sua vida? Você precisa conhecer os seus valores. Porque são os seus valores que vão te direcionar. Quem fica na sua vida, quem não fica. Quais são os ambientes que você entra e que você não entra. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. O Panteras tem valores. E se você não conecta com os valores do Panteras, não entre. Não é o seu lugar. Não é sobre vender. Não é sobre crescer audiência na internet. É sobre valores. Tem Pantera aí? Quem lembra quais são os valores do Panteras? Que bom, fico feliz. Então, a primeira forma de se curar é sabendo que é inegociável para você. É sabendo que é muito importante para você. E a partir do momento que você sabe quais são os seus valores, o que é muito importante para você, você não aceita na sua vida nada que não esteja conectado com aquilo. Ó. Pode responder o que elas não souberem. A Ivy falou, a minha equipe falou que não valia ela responder. Pode responder, mas ó, vamos lá. Coerência. Se você não tá disposta a viver a coerência, você não pode ser Pantera. Por quê? Porque Panteras serão mulheres prósperas. E o universo funciona por coerência. Falar uma coisa e fazer outra não é o que o universo escuta. Melhoria contínua. Ou você tá disposta a se melhorar todos os dias, a cair, errar, aprender e fazer, ou você não é uma Pantera. Liberdade. Pantera não tem que nada. Tem
Tem pantera que trabalha numa coisa, tem pantera que trabalha em outra, tem pantera que não faz nada, tem pantera que só quer cuidar do filho, tem pantera... Tanto faz. É quem ela veio pra ser. Amor ou aprendizado. Ou você está disposta e curiosa a aprender cada vez mais sobre a vida, sobre o negócio, sobre o cliente, ou você não nasceu para ser pantera. E tá tudo bem. Que mais? Tá faltando valor aí. A Sol lembrou do dela. A Sol ganhou o prêmio de contribuição. Contribuição. Toda pantera contribui contra a pantera. Toda pantera indica outra pantera. Toda pantera compra de pantera. E coragem. Porque precisa ter coragem para fazer diferente. Então, o primeiro pilar que você precisa para fazer essa liderança pessoal na sua vida, para mudar a sua vida, você precisa saber quais são os seus valores. Paty, é evolução pra gente. A conexão espiritual eu transformei em evolução. O valor é evolução. Ó, Corinha, que é da minha equipe, colocou ali, ó. Liberdade, evolução, confiança, coerência, contribuição, melhoria contínua, coragem e amor ao aprendizado. Se uma pantera não puder confiar na outra, gente, eu tiro da matilha. É simples assim. Se em algum momento uma pantera sentir ou uma ou outra trair, eu tiro. Ah, a Corinha já sabia antes de ser da equipe. Total. Então, o exercício para você hoje é: quais são os seus valores? O que você precisa para ser feliz? Porque talvez você não saiba, mas você se sente feliz todas as vezes que os seus valores são alimentados. Todas as vezes que eu vejo uma pantera contribuindo com outra, eu fico feliz. Todas as vezes que eu vejo que eu estou evoluindo, eu fico feliz. Todas as vezes que eu percebo que eu errei, consegui tirar um aprendizado e fazer melhor, eu fico feliz. Todas as vezes que eu sou coerente com aquilo que eu falo, eu fico feliz. E o fato de eu me manter feliz, porque eu estou cumprindo os meus valores, porque a escola está cumprindo os valores dela, me fazem vibrar acima de 700 Hz. É só eu fazer minha parte que o dinheiro vem. Parece complexo, né? Mas não é. É simples. E talvez hoje você está sem dinheiro porque você está vibrando muito baixo. Porque você não está sendo coerente com o que o seu sonho pede, com o que você faz. Talvez você não está aceitando a evolução que você precisa. Talvez você não está tendo amor pelo aprendizado. Para fechar, o que eu posso dizer para vocês? Esses valores da escola são os valores da prosperidade. A prosperidade mora nesse lugar. Família não é valor. O que família significa para você? Segurança não é valor. O que segurança significa para você? Sucesso. O que sucesso significa para você? Existem palavras que não são valores primários,
a gente precisa saber o que elas significam. Para alguns, quer ver? Ó, vou fazer rapidinho pra gente fechar. Escreve pra mim aqui, bom dia, Sá. Escreve pra mim aqui. O que significa família pra você? Pra mim, família é amor, respeito. E pra você, o que significa família? Escreve aí. Para a maioria é amor? Amor, suporte. Pantera é um bicho louco, né? Um porto. Bom dia. Bom dia. União. Perigo, hein, Fabi? Minha felicidade, sua felicidade não pode estar na mão dos outros. Uma base, uma estrutura. Então começa por aí. Se família para vocês é compromisso, é amor, é alicerce, é estrutura, aconchego, se pergunta se você está sendo tudo isso para sua família. E aí você já vai começar a perceber que talvez você não está feliz porque você não está sendo coerente com o seu valor. Quando eu escrevi que família era amor e eu vivi em pé de guerra com a minha irmã, eu percebi que eu era incoerente. Quando eu descobri que família para mim era amor, respeito, e eu vivia criticando a minha mãe, eu percebi que eu era incoerente. Então começa por aí. Quais são seus valores e o quanto você tem aplicado eles na sua vida diária? Porque esse é o tijolo mais importante. Esse, na realidade, vai ser o alicerce que vai subir o prédio que você sonha. E lembra dessa frase: o universo funciona por coerência. Muita gente não tem dinheiro porque fala que vai fazer um monte de coisa e não faz nada. Combinado? Olha, eu vou atrasar para encontrar minhas Pantera Negra. Um beijo. Ai, tinha carta. Ó, já ia esquecer da carta. Socorro, Deus. Isso que eu tô cansada hoje. O amanhecer virou 10 horas de amanhecer da Pantera hoje. Se colocar serviço é isso, né? Não é você que determina a hora. Ai, caraca. E eu vou dizer pra vocês que os valores da escola, nem todos são meus, tá? Melhoria contínua, por exemplo, eu, pessoa física, tenho excelência. A escola é melhoria contínua. Mas eu vou dizer pra vocês que eu... Como a maioria das negras tá aqui comigo também, então tá tudo bem. Quando eu comecei a escola, e todas as ações elas são voltadas para esses valores. Todas as melhorias é como eu posso melhorar o valor de liberdade financeira, como eu posso trabalhar o valor de evolução. Tudo é direcionado a isso. Olha a nossa cartinha de hoje. Fé. Estão pronta para tomar paulada? Que essa carta é uma paulada. Já tirei muito ela. Vamos lá. As pessoas que têm fé são mais calmas e pacíficas. Elas sabem que tudo flui e confiam no ritmo da vida.
As pessoas que têm fé sabem que a única diferença entre a semente plantada e o fruto colhido é o tempo. Assim, fazem do tempo um amigo. Essas pessoas sabem esperar com tranquilidade enquanto a natureza opera o milagre da vida. Quando você se conecta com fé, torna-se capaz de aceitar o que quer que esteja acontecendo ao seu redor, porque a fé lhe concede a sabedoria que lhe diz que existe um sentido maior e sagrado em cada pequeno movimento da sua vida. Na vida, bem como na natureza, nada acontece por acaso. A queda de uma folha é um modo de nutrir o solo. Um pássaro que se alimenta de uma flor a ajuda a reproduzir-se e gerar novas flores. A destruição do casulo é a libertação da borboleta. Aquilo que às vezes parece destrutivo, muitas vezes é um modo... Eita, cadê? Me perdi. Muitas vezes é um modo de abrir caminho para algo maior, mais amplo e mais livre. Hoje a fé posou ao seu lado, na linda forma alada representada nesta carta. Ela pede que você confie no que quer que esteja lhe acontecendo agora. Que confie nesse seu momento de vida. Não importa o quanto as coisas pareçam desordenadas ou fora do controle. A fé lhe pede que você se sente calmamente em meio a esse aparente caos e confie. Um processo maior está em andamento, algo que você ainda não consegue enxergar. Ainda assim, talvez você possa sentir no seu coração, para além da confusão, que existe um lugar dentro de você onde a vida está neste momento operando o seu milagre. Pra gente fechar, eu falei que essa carta era uma paulada. Quando eu tava vivendo os meus grandes e maiores desafios, eu não sabia por quê. E muitas vezes eu me perguntei por que eu. Até o Panteras nascer. E eu só consigo ser a mentora que eu sou, a pessoa que eu sou, a amiga que eu sou, porque eu passei pelo que eu passei. Deus não erra o caminho. Ele tá te treinando para aquilo que você quer. Então, quando você realmente se conectar com a sua fé, você vai descobrir que aquilo que você passa hoje vai servir de alguma forma lá na frente. Combinado? Um beijo. Eu vou lá que minhas panteras negras estão me esperando. Vejo vocês amanhã. Beijo, panteras.